Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação, mais um episódio do nosso podcast Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris e estamos na Bienal do Livro. Não apenas um evento, não apenas uma feira, mas a maior feira literária da América Latina. E hoje estamos aqui com a nossa querida entrevistada, que faz parte deste livro, Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Você quer também comigo conhecer um pouco mais da vivência das histórias? Então, vamos embarcar aqui nessa jornada. E hoje nós vamos conversar com a Marcela Chiarello. Marcela Chiarello. Acertei! Marcela Chiarello. É um sobrenome italiano, gente. Então, vamos parlare. Que começou com uma introdução tão bacana que eu falei assim: Marcela, eu preciso te apresentar pro pessoal, mas pelo menos apresentar o que você faz. Porque na primeira frase ela falou assim, ó: antes de falar o que eu faço, prefiro falar quem eu sou. Então, antes de falar dela, deixa eu contar pra você o título do capítulo dela. Fracassei e isso me fez feliz. Gente, vocês estão entendendo o que vai ser o podcast de hoje? Então, olha só. Ela vai falar quem ela é e eu vou falar o que ela faz. A Marcela, profissionalmente, ela se formou em odontologia, mas em busca de uma realização profissional, fez uma transição de carreira e agora ela se graduou em marketing. Fundadora da agência Limano. Estou acertando de primeira, tá? Que propõe um marketing humanizado. Então, vamos embarcar nessa jornada. Eu tenho certeza que vai ter vários insights só por essa introdução. Quero que você pegue papel e caneta e se prepare para vir com essa jornada comigo, tá bom? Marcela, prazer em falar com você. E quero já começar agradecendo, primeiramente, ao seu sim para o livro. E agradeço por estar mais uma vez compartilhando um pouco mais da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nesse evento lindo. Que presente, estou achando um presente da vida estar participando disso tudo. E se apresenta um pouquinho, fala quem é você. Eu já falei um pouco mais do que você faz, né? Uhum. Mas eu acho que você é a primeira pessoa que coloca essa frase. Antes de falar o que eu faço, deixa eu falar quem eu sou. Porque a importância de começar falando quem eu sou. Tem tudo a ver com o meu viés de trabalho, que as pessoas são os diferenciais. Eu acho que cada história, ela traz um diferencial para o seu trabalho, para o jeito que você vai fazer, né, o seu caminho profissional. Então, quem eu sou? Marcela Chiarello, hoje casada, tenho 3 filhos, 3 bênçãos, como eu digo no livro, Enzo, Lume e Isis. E eu fiz uma transição de carreira, me formei primeiro em odontologia e depois eu fiz a graduação em marketing. E na sequência montei a minha agência Limano. Por que Limano? Esse Limano vem de ser humano. A gente realmente quer fazer um marketing que tem como principal, como foco, as pessoas. Gente, eu achei essa transição muito diferente, né? Muito louca. Me conta, primeiro, por que você então entrou na odontologia, né? O que te levou para isso e depois o que te fez sair? Eu acho que a gente faz uma escolha profissional muito cedo, né? Muito jovem, sem a maturidade necessária. Eu até falo, gente, a faculdade de marketing foi totalmente diferente da odontologia, pela idade que eu tinha, pela maturidade. Então, eu fiz odonto, trabalhei 8 anos como dentista, tive clínica, consultório particular. Eu estava até estabilizada na carreira, mas eu não estava feliz. Existia um incômodo de não sei exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. E fui atrás de estudar, pesquisar, comecei meio que do zero mesmo, pesquisando sobre carreiras, né, sobre outras áreas profissionais. E tudo batia na comunicação. Ou era marketing, ou era comunicação, ou era jornalismo. E aí eu pensei, eu acho que meu novo caminho vai por esse viés. Aí fiz uma segunda faculdade, larguei mesmo odonto. Eu até conto no livro que eu entreguei a maleta da odontologia e encerrei. E foi uma decisão desafiadora, difícil, muitos questionamentos, assim, né? Muitas pessoas me perguntaram, você tem certeza? É isso mesmo? Eu falei, eu não tenho certeza. Mas eu quero arriscar. Porque eu acho que a vida requer um pouco de risco, sabe? E de coragem, especialmente se você não está feliz. Eu sabia o que eu sentia internamente.
E aí caminhei para o marketing, né, ainda sem saber. Ontem me perguntaram, na faculdade de marketing você tinha certeza que ia dar tudo certo assim? Eu falei, não. Eu chorava, eu já estava casada e tinha 2 filhos na faculdade de marketing. A minha pequena, a Luma, minha segunda filha, ainda estava pequena e eu estudava assim até 2 horas da manhã, depois que eles iam dormir. Então foi bem sacrificante. Mas eu falei, eu preciso de um novo caminho, então eu vou. E a transição não foi fácil, mas hoje eu vejo que ela foi extremamente necessária para eu estar aqui, por exemplo, nesse momento. Hoje, né, com esse novo caminho até, que é a escrita. Então, enfim, bem resumidamente, meus 43 anos de idade. Mas, nossa, só 43? Você parece muito mais nova, eu não diria, né? Eu acho só um 35, número, idade é só um 36. número, né? Eu acho que ainda tenho muita coisa para viver, para realizar. Exatamente, nossa, muito jovem, gente, que legal. Eu imagino que deva ser desafiador, né? Eu queria entender um pouco mais de como que foi esse desafio, o que foi pior, o que mais te influenciou? Era as suas próprias dúvidas de deixar? Era as pessoas falando ao seu redor que não ia dar certo? O que mais foi desafiador para você? Porque você estava saindo de uma coisa que era estável, que era garantido, partindo para um novo que você nem sabia exatamente se era aquilo. Olha, eu acho que quando a gente começa assim a não acordar feliz, eu levantava para trabalhar e não sentia aquela satisfação, aquela felicidade de estar indo fazer. E eu sempre me propus, né? Eu sempre aprendi que tudo que a gente faz, a gente deve fazer o melhor possível. Independente da área, do trabalho, do que você faça. E aí eu percebi que a odontologia não estava me dando esse sentimento de fazer o melhor possível. Então, acho que a necessidade primeiro foi interna. Quando, né, eu comecei a externar isso, eu já estava bem mais decidida. Até a minha mãe, quando leu o livro, falou assim, eu não sabia que você tinha esse incômodo. Eu falei, porque quando eu comecei a externar, eu já estava mais decidida, realmente vou fazer isso, né? Conversei com meu marido, né? Meu marido, inclusive, também é dentista e também fez transição de carreira. É mesmo? Hoje ele é empresário, foi trabalhar com o pai e ficou, não voltou para odontologia. A gente fala que a faculdade serviu para nos conhecermos, então também é válido. Com certeza. E então acho que o incômodo foi mais interno, até, né, ser um processo. No livro eu falo, tá muito rapidinho essa transição. Resolvi, deixei a maleta e fui para o marketing. Mas teve uns anos aí, assim, de, né, questionamento, estudo, pesquisa. Eu mergulhei mesmo no desenvolvimento pessoal para entender qual que era o incômodo, se era profissional, se era pessoal, se era a idade, né? Eu acho que esse universo de desenvolvimento pessoal fez toda a diferença também para eu tomar a decisão mais assertivamente. Mas assim, vou conseguir e vai dar certo. Quando você diz desenvolvimento pessoal, foram cursos, treinamentos ou foi terapias? O que mais te influenciou? Não, eu comecei, exatamente, na verdade a mistura disso. Eu comecei a pesquisar muito sobre carreira, desenvolvimento profissional. Eu fui atrás disso pelo desenvolvimento profissional. Só que aí você entende que na verdade tudo está interligado. Tudo está interligado. Foi maravilhoso, assim, essa época que eu fiquei muito mergulhada nisso. E entendendo que você precisa se desenvolver para assim você desenvolver as áreas da sua vida, inclusive a profissional. Então, acho que melhor conselho, né? Invista em desenvolvimento pessoal, em livros, em cursos, em mentores. Eu acho que quando a gente troca ideia também com uma pessoa que tem o direcionamento profissional para aquilo, faz total diferença, porque ela te dá a técnica, ela te dá a ferramenta, ela te dá o caminho. Né? Então, eu acho que eu falo que eu sou eterna aprendiz. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo fazer curso. E se a gente buscar, a gente acha as respostas. Acho que seria isso. E falando que você ama ler, ama estudar, como que foi passar de leitora para escritora? Ai, gente, você estava esperando? Foi uma surpresa, não. Foi um sério? presente da vida. Por quê? Eu gosto de ler, eu tenho livros e tal. E aí já tinha pensado, um dia eu podia escrever um livro. Só que falei, tá longe, né? Calma, lá para os 50 anos, 60, talvez com mais bagagem profissional. E quando me veio o convite no final do ano passado, eu de cara pensei em dizer não. Falei, eu acho que eu não estou preparada, não sei se eu vou conseguir. Aí eu até fiz uma reunião com ela para ela me explicar. E aí ela falou, Marcela, é um capítulo, pode ser o primeiro momento para você escrever o livro. Eu tinha pouco tempo também para entregar. E foi no momento profissional que eu estava com muito trabalho, que é no final do ano, muito trabalho na agência.
Mas eu falei, gente, eu vou falar não, se é um sonho que eu já tenho de escrever. Aí eu falei, olha, coloca meu nome aí. É sim, eu vou participar e depois eu vejo como faz. Eu pensei assim na cabeça. E ela até falou, a gente já lança, foi no final de novembro que eu entrei. Ela falou, a gente já lança em fevereiro. Aí eu até pensei, meu Deus, eu não vou ter tempo nem de processar isso, mas vai. Escrevi, entreguei o capítulo, fui vivendo as fases. Sim. Entreguei o capítulo, tudo aprovado, tudo revisado. Eu falei, agora em fevereiro eu vejo como vou fazer. E aí tá sendo um processo gostoso, né? Porque eu tô vivendo, lancei em fevereiro, agora eu comecei a fazer os meus lançamentos, né? Fiz na minha cidade natal, em Itaperuna, legal. Depois fiz em Campos, agora quero fazer um lançamento aqui no Rio, né? A gente tem clientes da agência aqui no Rio também, eu tô sempre aqui. Então agora eu tô saboreando o processo de lançar esse livro e quero lançar o meu solo. Eu ia te Já vou me adiantar aqui. Olha aí, o spoiler para quem tá nos ouvindo, vai ter continuidade, viu? Vai ter Porque o processo de escrita é muito gostoso. Eu não imaginava que fosse tão gostoso, eu achei que ia ser mais difícil. Mas, cara, depois que você pega papel e caneta... Você descobre escritura, né? E eu achei muito fluido, achei gostoso de fazer. O difícil foi resumir. Eu escrevi demais. Foi resumir, mas aí quer dizer, se eu tenho mais espaço para contar mais coisas... Eu tô com esse sonho no coração. Vamos ver. Estamos aqui para fazer isso acontecer. E eu justamente ia te perguntar, né? Se foi tão gostoso que você tem o próximo. Então é bom saber, né? Já estamos soltando aqui o spoiler que vai ter continuidade, vai ter aprofundamento. Eu quero. No livro solo você consegue de fato contar os detalhes. Exatamente. Mas eu fico pensando aqui, você como dentista, né? Você acha que você estaria vivendo isso? Não. Por isso que eu tô falando, a decisão dessa transição de carreira, naquele momento eu não tinha certeza de nada, mas pensa hoje se eu não tivesse decidido. Exatamente. Né? E até o próprio dia a dia da odontologia, hoje quando eu olho para trás, eu entendo um pouco por que eu não me encaixava na odontologia. A odontologia é muito protocolar, você tem processo, você chega, você tem um jeito de arrumar a mesa cirúrgica, você tem o protocolo de organizar o consultório, você tem ali um paciente até o outro num cubículo fechado branco, né? Eu andava toda de branco. Então hoje eu vejo que eu sou uma pessoa colorida, que eu não gosto tanto de rotina, de coisa que é repetitiva, e o marketing me dá esse viés para criar, né, para ir na produção dos clientes. Então eu não tenho uma rotina tão repetitiva de trabalho, apesar de claro que tem a parte do escritório, que é o sentar e fazer. Mas hoje, olhando para minha personalidade, é porque é o que eu te falei, a gente mais jovem, a gente não enxerga as coisas com tanto clareza da própria personalidade. Sim. Né? O que é importante. A gente não sabe quem a gente é, essa é a verdade. O que é importante. Eu tenho até conversado isso com meus filhos, né? O meu maior está com 15 anos, já está falando em vestibular. E eu falei, você tem que olhar para o que você gosta, para o que te faz seu coração aquecer, assim, quando você está fazendo, que eu acho que tem a ver com isso. E a gente não é ensinado a se olhar, né? Tem algumas coisas que faltam na infância, que poucas pessoas hoje têm acesso, poucas crianças têm acesso. Educação financeira. Certo. E desenvolvimento pessoal. Certo. Se começasse esses questionamentos, esse autoconhecimento, né? Saber realmente se você é mais processual, se você é mais pessoa. Saber se você é mais... Ele inclusive tem no colégio, eu achei genial, uma matéria que se chama Projeto de Vida. E aí eles falam exatamente sobre isso. Pronto. Habilidades, o que você gosta. Eu falei, cara, então talvez as próximas gerações, né, tenham carreiras diferentes também, mais assertivas. Com certeza. Porque, na verdade, os nossos pais, eles nos deram o que eles tinham. Eles não tiveram muita coisa. Exatamente. Não tiveram nada disso que nós temos acesso hoje. Então, é um privilégio que nós temos para os nossos filhos. Sim. Nós temos acesso a muita coisa, então... Imagina a sua vida, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, quando você escolheu a odontologia, sua vida seria totalmente diferente. Sim, e é isso que os seus filhos vão poder viver. Eu acredito que as próximas gerações vão ser muito diferentes. Eles têm mais liberdade, né, de escolha. Eu acho que a gente tem mais profissões. Gente, tem profissão que ainda vai existir com essa loucura da inteligência artificial, né? Sim. Então, eu lembro quando eu estava na faculdade de marketing, quando eles falaram assim, vai ter um profissional só para cuidar de rede social, social media, que ele vai se chamar. Aí eu falei, ai, gente, para. Será mesmo? Profissional só para fazer isso nas empresas? Nem eu acreditava. Eu estava fazendo marketing pensando em uma agência e tal. Sim. E eles, não, Marcela, é para lá que o mercado vai, é digital. E hoje você vê, né, o mercado de social media aí, né, inclusive é o nosso carro-chefe na agência, é a gestão de mídias sociais.
Então tem muita profissão do futuro que a gente nem sabe Ainda que vai existir, ainda mais agora com o IA, né? Aham, exatamente. E tem muita profissão também que vai deixar de existir. Sim, Então sim. a pessoa, nossa, eu nasci pra ser... Mas eu acho que é natural, né? As pessoas ficam um pouco de medo, assim, da inteligência artificial, mas eu acho que ela é uma tecnologia como outras. Existem profissões que não existem mais. Exatamente. A própria, né, tecnologia, o mundo vai mudando, e eu acho que é natural essas trocas, assim, profissionais. Com certeza, com certeza. E qual que é o impacto que você acredita que esse livro pode trazer para as pessoas? Não só com o seu capítulo, mas agora já deu para ler um pouco mais, né? Já deu para conhecer um pouco mais. Ainda mais, você conseguiu ir para o lançamento, né? Sim. Então você ouviu ali um pouco das histórias, né? Aham. São pessoas incríveis que estão Incríveis, aqui. cada história, né? O que as pessoas podem esperar do Histórias Memoráveis Volume 4? Histórias memoráveis. Quando me veio o convite, e aí ela falou o título do livro, Histórias Memoráveis, eu fiquei com essa dúvida, né? Aí eu falei, olha, mas eu tenho que falar da minha vida, o que eu tenho que falar? Aí ela falou, é você que vai decidir, é você que vai fazer o recorte da sua vida. Achei um desafio. Mas agora que várias pessoas leram, ontem também eu falei isso com uma amiga, é super engraçado, é interessante como cada pessoa olha para uma parte diferente da história. Então tem gente que me falou assim, nossa, você fez uma transição de carreira, eu não sabia, que legal. Nossa, você tem uma agência de marketing e tal. Então cada pessoa olha para um pedaço da história. Eu sempre gostei de ler biografia, por exemplo, porque às vezes é um pedacinho da história de vida da pessoa que você fala assim, opa, de repente eu posso fazer isso. Isso pode ser um caminho, isso é uma ideia. Nossa, se ela passou por isso, quem sabe eu também vou conseguir superar. Então eu acho que histórias de vida fazem isso com a gente, né? E aí são 30 histórias, quer dizer, nem é só a minha. São 30 oportunidades de você se conectar e aprender. Então eu espero que a minha história inspire alguém, transforme. Eu acho que essa questão de ter a coragem de tomar uma atitude que às vezes socialmente nem é muito compreendida, mas que internamente você sente que tem que fazer. Eu acho que é isso, coragem. O que você acredita que as pessoas... o que mais trava? Você já acabou de falar sobre o medo, né? Uhum. O medo paralisa muito. Sim. Mas o que mais que impede das pessoas de fato, viverem aquilo que elas nasceram para viver? Cumprir o propósito dela, ter essa clareza de vida? Eu acho que medo, eu acho que é o que a gente estava falando, da falta de informação, da falta de conhecimento, a importância do ambiente que você vive. Então, se você não nasceu num ambiente que tem as oportunidades ali, que vai te desenvolver, que você tenha a coragem de buscar, de sair dali, de romper com esse universo que não é o que eu desejo. Né? Eu acredito que existe muito essa realidade no nosso país. Então é isso, eu acho que vencer o medo, que é normal, não deixar o medo ser paralisante, e pelo contrário, usar o medo como combustível. Eu sou uma pessoa que tem muito medo e timidez. Então, assim, se alguém me contasse que eu estaria aqui hoje, eu não acreditaria. Não, eu não tô acreditando no que você tá falando isso. Mas a frase da minha vida é, se der medo, vai com medo mesmo. Tudo que me convidam agora eu falo, eu sei que você tá com medo, mas você vai assim mesmo. Você mexe a cara e você vai fazer. Então, eu acho que é vencer o medo e ir atrás do conhecimento, gente. Conhecimento é o poder, é o que transforma. Por isso que eu acho que livros também... eu falo, nossa, eu acredito muito. Quando ela me convidou, eu falei, escrevo, não escrevo? Eu falei, cara, eu acredito muito que isso aqui transforma a vida de alguém. Então, olha que delícia você impactar positivamente, né, a vida de alguém. Então, isso que eu espero. Com certeza a sua vida já foi impactada por algum livro. Com certeza, E vários. Você vai fazer eu isso. até falo, eu acho que as respostas do que a gente, né, se pergunta estão por aí. E aí a gente tem que buscar. Aí num curso, você... capta um insight, em um livro eu falo, não tem nenhum livro da minha vida não, tem vários, porque a gente vai lendo e vai falando, esse daqui é isso, enfim. Cenas para os próximos livros. Sim. E aí você tinha opção, você entendeu que você era mais comunicadora, precisava de um lugar de fala, né? Só conversando ali na orelha do cliente não era suficiente, até porque ele tá com a boca aberta, não pode responder. E aí você tinha a opção de jornalismo, comunicação, marketing, você foi por marketing. Sim. E aí, o que você acredita que... você falou que o seu diferencial é a humanização. O que você viu que todo mundo fazia e você falou assim, não, isso eu vou fazer diferente? Olha, quando eu estava na faculdade de marketing,
várias coisas me incomodaram. E eu até pensava assim, meu Deus, eu fazendo outra faculdade e eu não tô me identificando com isso. Que era a coisa da persuasão, dos gatilhos mentais né, e convencer as pessoas de coisas. Isso me incomodou. Até eu achar esse viés de um marketing mais humanizado, mais focado em pessoas. Né? Essa coisa de que o marketing é ponte, ele nada mais é do que unir um consumidor com uma coisa, um desejo dele, é uma empresa que tem aquilo para vender. Então, de uma maneira assim, muito mais simples até eu diria, que é o marketing que eu acredito. E apesar da gente falar muito em IA, em métricas, em dados, para mim é um fato que quem faz as empresas e as marcas são as pessoas. Então, se a gente não olha para as pessoas, por isso tantas cópias. Você lança um produto de beleza e aí tem várias cópias dele, porque você quer copiar o sucesso de um produto. E não é o produto, é quem está por trás dele. Por isso, inclusive, eu acho que a grande onda, assim, o grande sucesso dos influenciadores que lançam marcas. Porque o que a gente está comprando é a personalidade da pessoa e não só o produto. Não só o produto. Né? Então, eu quis seguir esse viés de marketing humanizado, que é o que faz todo sentido para mim. Olhar, e eu sempre falo, gente, que são todas as pessoas envolvidas na empresa, na marca. Internamente, os colaboradores, a equipe, externamente, os clientes, os parceiros, pessoas que te fornecem, né, aí serviços e produtos. Eu acho que é a cadeia toda, é você realmente olhar para todo mundo. É o que eu tento fazer na Limano. E com certeza está fazendo com excelência. Eu vi algumas frases aqui. O marketing é um mundo esquisito, mas encantador. É mais ou menos isso. Ai, muito bacana. E quais os resultados que você tem levado aí para os seus clientes? O que você acredita que, olha, quando eles chegaram até mim, eles vinham com essa dor e hoje a gente consegue resolver, ou eu consigo ajudar meus clientes nesse sentido, assim, assim, eu acho que a grande dor hoje, o grande desafio, que tem até tudo a ver com a minha palestra, é sobre o posicionamento digital, né? As redes sociais, apesar de já ter um tempinho, muita gente ainda não tem uma presença digital estratégica, planejada, pensada. E o grande desafio, tanto dos profissionais liberais que chegam à agência, quanto clientes, empresas maiores, o que a gente faz para o digital? É Instagram, qual rede, qual a quantidade de publicação, qual é o tom da comunicação que a gente precisa. Tem nicho, né, que é um pouco mais específico, nicho de saúde, por exemplo. Eu não acho que você tem que fazer um marketing comercial, você tem que ter um pouco mais de mão, de sensibilidade, né, para fazer um marketing mais informativo. Então, eu acho que o desafio é o digital. Eu vou falar na palestra sobre como pensar esse posicionamento digital profissionalmente, porque, né, tem vários profissionais aí que são feras, têm mestrado, doutorado, estão há anos no mercado e não estão nas redes sociais. E o meu convite eles precisam de vir para a rede social, porque senão você fica só com as pessoas jovens que não têm tanta bagagem, não têm experiência, não tem, né, já estudo científico naquilo. Então, o nosso convite é trazer a voz das empresas e dos profissionais para as redes sociais. A gente trabalha a comunicação como um todo, na verdade, né? Eu falo que a gente faz um marketing 360. Então, a gente pensa para o cliente a rede social, se ele quiser um evento, a gente desenvolve o evento presencial, parte de papelaria, comunicação. Então, é muito olhar 360 para aquela marca, né? Ou empresa ou profissional. Então, não é só ali as redes sociais, vocês vão porque muito além, o digital, eu acho que é a grande dor, é a grande demanda, é a grande necessidade. Todo mundo chega falando, eu preciso movimentar as minhas redes sociais e não sei por onde. E aí eu volto um pouquinho na reunião e falo, tá, mas espera aí, me conta a história da sua empresa, quantos anos de mercado vocês têm, o que vocês fazem, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, qual o objetivo do negócio, para onde vocês querem ir. Então, assim, tem muito mais além da rede social. Eu falo que a rede social, gente, é o ponto final. É o ponto final. Né? Já tá ali, você já decidiu várias coisas antes. É só a vitrine do que tá por dentro, né? Mas precisa ser passado de uma forma coerente, porque não adianta você ser ótimo no offline e não aparecer nada no digital.
E aí tem Como as pessoas te aquela encontram? questão que começa a ser verdadeira. Quando você busca alguém, te indicar uma médica. Aí você busca lá no Instagram, no Google, você não acha nada. Você fica com aquela sensação que a pessoa não existe, né? Com certeza, É eu ia como falar se isso. você precisasse comprovar a existência do seu trabalho. Presença digital, né? Que a gente fala. Tendo algum lugar que a pessoa pelo menos te ache, veja quem você é. Eu falo, gente, isso é o básico do básico. Eu tenho que te procurar e achar quem você é, uma foto sua, aonde é seu consultório, por exemplo, se for um médico, né? Quem que você atende, algo que me dê a segurança de falar, é nessa pessoa que eu quero ir. Né? Se a pessoa ou a empresa fala que não tem redes sociais, eu já fico um pé atrás. E hoje fica aquela sensação de empresa atrasada, né? De empresa que não está atualizada. Ou no meu caso, golpe. Também. E aí eu queria ver os resultados que aquela empresa proporciona. Exatamente. O que eles fizeram, né? A gente só investe dinheiro, a gente só compra um produto ou contrata um serviço se a gente confiar. Como que a gente confia? Tendo alguma informação sobre aquilo. E o que a rede social traz é isso. No mínimo, você entra ali, roda o feed da empresa e vê para quem que ela já vendeu, onde que ela é, quais as marcas que ela vende, quem. Alguma coisa você vai procurar. E aí, quanto mais credibilidade e confiança ela te passar pela rede social, mais fácil é de você gastar, passar o cartão. Por exemplo, você já não teve essa desconfiança conosco porque você veio diretamente da Tati De Angela, que é a prefaciadora, né? Aham. Quais cursos que você fez com ela? Eu fiz o de palestrante. Palestrantes memoráveis. E foi muito bem, viu? Porque é uma ótima comunicadora e já vai ter palestra ali. Já vamos deixar aqui um spoiler, você né? tá me falando isso aí de ótima comunicadora, eu não sou não. Na verdade, eu me desenvolvi. Quando eu entrei no marketing também, que eu comecei a fazer as reuniões, eu pensei assim, meu Deus, olha o que eu arranjei pra mim. Porque no consultório é um ambiente controlado, né? Era eu, o paciente e a secretária, no máximo. E as reuniões de marketing não, às vezes tem reuniões de empresa, que é um monte de gente, você tem que apresentar a campanha, enfim. Aí eu falei, olha, eu vou ter que me desenvolver nisso. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que desenvolver. Fala, oratória, comunicação não verbal, enfim. Eu tô no processo, não tô pronta não, a gente nunca tá. Mas eu tô no processo. A palestra, por exemplo, ela me convidou, pensei N vezes, será? Palestrar no stand, na Bienal, será? Me arrisquei, tô aqui hoje. Gente, olha, eu quero que vocês vão tirando os insights, porque quem tá nos assistindo, provavelmente se vê como você. Tá numa profissão que ele está infeliz, que ele não está satisfeito, que ele quer fazer essa mudança, então já foi encorajado por você. Porque ele tá falando assim, se ela conseguiu, eu também consigo. Ok. Mas não apenas ela conseguiu, como ela se achava, e até a hora tem uma pontinha ali de incapacidade, que ela não consegue, sendo que ela já está pronta, preparada. Uma excelente comunicadora, a pronúncia correta, a postura, ela tá pronta. E você olha, talvez você esteja olhando em casa. Eu também não consigo. Gente, só começa. Só começa e vai se desenvolvendo no processo. Aí você fala que eu tô pronta. Não, mas aí eu fiz curso de oratória. Eu vivo lendo sobre comunicação, consultoria de imagem, cores, linhas, enfim. Eu sempre estou em busca de uma coisa que possa afinar um pouquinho. O que eu parei é de esperar estar pronta. Tipo assim, só na odonto eu tinha muito isso. Agora eu preciso dessa especialização. Aí eu vou fazer não sei o quê. Agora eu preciso desse instrumental no consultório. Aí eu vou... No marketing eu fui mais... vai do jeito que você estava. Começa com o computador que você tem. Se você não consegue palestrar agora, faz um curso para você palestrar, que foi o da Tati. Se você não sabe escrever ainda, faz um curso para você aprender a escrever. Gente, a gente pode aprender o que a gente quiser. A gente pode se desenvolver. A gente pode aprender o que a gente quiser. Gostei dessa frase. E eu gostei da sua frase de impacto também. Marketing é ponte. O marketing é a ponte entre o que você faz e o que alguém precisa. Simples assim. Simples assim, gente. Por que fazer marketing? Eu acho que existe um pouco de receio, de preconceito, assim, em fazer marketing, né? Especialmente das nossas gerações. Acho que a gente não foi ensinado a falar do próprio trabalho, né? A gente tinha aquela coisa assim, essa pessoa gosta de aparecer, né? E aí isso ficou com um ruído. E eu acho que o marketing, que eu acredito, nada mais é do que você levar a sua mensagem para o mundo sobre o que você faz. Porque é isso, às vezes você é muito bom, você tem, né, vários conhecimentos que as pessoas não sabem. Então, na verdade, o mundo está perdendo aquela coisa de você estudar, você vai acumulando conhecimento, mas não transborda isso. Então, acho que os profissionais têm que vir para o marketing nesse sentido de compartilhar conhecimento, sabe?
transbordar boas informações, coisas assim que movimentem o mercado, que impactem as pessoas financeiramente, em termos de saúde, prosperidade, relacionamento, enfim. É por isso que eu falo que é simples. Tem gente que vende uma coisa e tem gente precisando daquela coisa. O marketing, ele une, ele faz as pessoas se encontrarem. E é literalmente a ponte que precisava, né? Exatamente. Porque compra, todo mundo adora comprar. Mas eles sabem que estão sendo, né? Alguém está vendendo. E aí o marketing consegue fazer isso de uma forma bem sutil. O marketing, eu acho que ele cria um movimento, né? De levar esse produto, se você está atrás de alguma coisa, como que isso chega em você? É o marketing que faz isso. Vai aparecer em você em algum momento, em algum anúncio, ou num lugar que você vai, aquilo vai estar presente ali, né? Aí tem todo um planejamento estratégico. Perfeito. E em que ou em quem você se inspirou para escrever aqui o seu tema? Ai, difícil. Eu não tive nem muito tempo, né, de me inspirar. Como eu falei, o convite veio já um pouco no final do livro, e ela falou, você tem 15 dias para entregar seu capítulo. Aí quando eu perguntei o que eu escreveria, ela falou, você faz um recorte da sua vida. Cara, eu peguei um papel, fiz uma linha do tempo da minha vida, escolhi ali os anos mais importantes e desenvolvi isso em escrita. Ponto. É o que eu te falei, eu não quis ficar tornando o processo muito complexo de, deixa eu pesquisar uma referência, deixa eu olhar como se faz. Não, eu tinha pouco tempo, eu falei, se é em 15 dias, eu vou escrever em 15 dias do meu jeito. Escrevi, aí eu tenho um redator na agência que também me ajudou, aí eu mandava para ele, falou, cara, você acha que tá ok e tal, me deu um help, né? E depois a gente tem a revisão da editora também, que é maravilhosa. Então não deu muito tempo de eu me inspirar, não. Claro, já tinha um repertório, né? Eu sempre gostei de ler biografia, então acredito que alguma coisa também veio dessas referências antigas. Mas esse seu título eu achei muito interessante. Eu fracassei e isso me fez feliz. Por que eu fracassei? Se você estava indo muito bem na odontologia. Então, porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa sensação de sucesso, que é você nasce, estuda e depois faz uma faculdade e dá tudo certo na carreira. E ponto. E quando eu coloco eu fracassei, isso me fez feliz, que depois que você lê o capítulo, tem várias coisas que não deram certo, na verdade, né? A primeira delas foi a faculdade de odonto, né? Eu fiz e tal, mas depois eu tive que fazer uma transição de carreira. Entre a transição de carreira de odonto para o marketing, eu abri uma loja. Então também fui uma empresária. Me joguei aí como uma coisa... deixa eu sair da odonto logo, e aí abri uma loja de varejo de moda, que também não deu certo, porque eu não estava preparada, enfim, gestão administrativa, financeira, de pessoas. Ali até eu vi, cara, a gestão é muito mais ampla do que a gente imagina. Não é só comprar uma coisa e vender. Você tem que entender de outras áreas. Sim. E também não deu certo, eu fechei essa loja. Então foi um segundo fracasso na minha vida. Foi até assim, um momento bem difícil esse, porque eu falei assim, eu deixei a odonto, agora ela abriu um negócio, não deu certo, eu fechei, eu falei, eu tô sem carreira, tô sem dinheiro, tô sem negócio, e agora? Mas aí foi nessa época que eu mergulhei estudando, e aí entrei na faculdade de marketing. Eu falei, pronto, agora já tô em outro caminho e deixa eu viver esse caminho. E esse gerenciamento ficou melhor na agência de marketing? Ou... sim. Eu vivo estudando gestão, eu falo. Não adianta você saber só a parte técnica do que você faz. Se você é dentista, você tem que saber de odontologia mais gestão. Se você é médico, é medicina mais gestão. Se é arquiteto, é arquitetura mais gestão. Todo mundo tem que estudar gestão de negócios, que deveria ser também uma matéria básica nas faculdades, né? A gente aprende a nossa parte técnica do que a gente faz, mas e depois que você abrir um negócio daquilo, como que você faz, né? E aí é ir atrás desse conhecimento. Eu vivo estudando isso também. Olha que legal. A odontologia te deu um esposo, uma família, e o seu segundo fracasso te preparou para exatamente, o primeiro curso de gestão financeira que eu fiz foi enquanto eu ainda tive loja. Até encontrei outro dia com essa palestrante, aí eu falei com ela, cara, como aquele curso de gestão financeira foi importante para minha vida hoje. Porque hoje eu sei que o financeiro tem que estar sólido para eu ir para qualquer caminho. Primeiro eu tenho que saber do financeiro para depois eu saber para onde eu estou levando o negócio. E por mais que contrate, contador... a gente tem que saber um pouco de tudo. Por mais que a gente contrate, terceirize isso, você tem... Porque quem está no negócio, né, ninguém sabe melhor do negócio que você. É até o que eu falo com os clientes, né, da agência de marketing.
Eu falo, cara, eu tô entrando com o meu olhar, como expertise de marketing, com o nosso conhecimento. Mas quem sabe mais do seu negócio é você. Porque é você que vai me dar informação. Eu vou criar e vou planejar a partir da sua informação. Então, essa coisa também de entreguei para agência de marketing e não deixei, faz não tudo. existe. Não existe. É um trabalho a 4 mãos, né? Da agência junto com o empresário. Mas além a sua agência, agora falando um pouco mais, vocês conseguem, você falou sobre o marketing de 360. Isso. Então vocês conseguem ali administrar redes sociais, fazer eventos. Mas qual que é a maior dor das pessoas que buscam vocês? Sabe? Tipo assim. Rede social. Rede social. É a rede social. A grande entrada é pela rede social. Dentro desses 360, você diria que a rede social também é a sua expertise? Ou vocês conseguem fazer com excelência? Eu acho que é o que a gente faz mais, né? Mais e há mais tempo. Porque eu comecei como social media sozinha. Ainda na faculdade de marketing, eu comecei a trabalhar como social media sozinha. Eu cheguei a atender 10 clientes de rede social sozinha. Então, fazia tudo. Arte, texto, Nossa, planejamento, loucura. Era loucura. Mas isso me deu muito a vivência para hoje eu tocar com o meu time e falar, gente, vai por aqui, isso aqui não vai dar certo, isso vai demorar para fazer, isso não vai. Me deu a vivência necessária. Então, eu fiquei um tempo atendendo sozinho como social media. E aí, quando eu criei a agência, foi exatamente nessa necessidade, nessa sensação de entregar mais. Porque eu achava que só a rede social era pouco. Para o impacto no negócio em si, é pouco. Precisa de haver um planejamento, né? Olhando para as outras áreas do negócio. Por isso que eu fui para essa gestão 360 de marketing, né, que alguns clientes têm, porque aí a gente faz aí um planejamento anual, né, faz reuniões periódicas. Eu gosto dessa proximidade com o cliente, que eu acho que é um diferencial da nossa agência, né? A gente nem é uma grande agência que só te cria um planejamento e entrega, e nem é o consultor que eu era sozinha. Eu tenho um time por trás, então eu sou meio do caminho. Me dá a proximidade para fazer um atendimento com você, conhecer da sua empresa, conhecer a sua equipe, conhecer os seus clientes, né? Ir a eventos para ter essa proximidade, e aí vira um marketing personalizado. Porque mesmo que seja até a mesma área, eu consigo personalizar esse tom aí, conhecendo um pouco mais das pessoas envolvidas no negócio, como eu falei. Perfeito. E olha só, você que é empreendedor, empresário e precisa dar um up nos seus negócios e quer investir nas suas redes sociais e no seu marketing de forma geral, esse 360 já sabe agora quem você procura, tá? Nós vamos deixar aqui o Instagram da Marcela nas redes as suas redes sociais aqui na descrição do vídeo, e você pode tranquilamente ir lá e conhecer, conversar, porque você já está garantido que você terá um atendimento humanizado. E eu quero pedir para você, Marcela, que você deixe aqui, já estamos encaminhando para o fechamento do nosso podcast, né? O tempo voou. Queria que você passasse uma chave, que você liberasse assim, um código, que você entregasse um recado importante, que ela não pode sair daqui, desse podcast, sem ouvir de você essa chave. Qual seria? Bom, eu acho que é acreditar. Eu acho que primeiro acreditar que é possível e ter a coragem. Acredite e tenha coragem de fazer a mudança necessária na sua vida, né? Se é que é uma mudança, para você realmente realizar sonhos assim que eu julgava até impossíveis, né? Quando eu diria que eu ia escrever coautora no livro, e quem sabe autora de um livro solo. Então é isso, acredite e tenha coragem. Vai acontecer, isso aqui é só o começo, minha amiga. Se prepare que você vai muito longe. Muito obrigada a você, muito obrigada pela entrega, pelo convite. Pelo compartilhar, foi muito enriquecedor, agregou bastante e espero que você tenha se divertido aqui nessa... Adorei. Ela está vivendo na sua essência, né? E muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Deixa aí nos comentários o seu maior insight, quero ouvir o que você vai levar para você, para a sua vida. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.